Eu queria... bom, antes, mais cedo ainda, de quando eu estava ouvindo o Fábio, eu abri os jornais, né, abri os portais, conferi um pouquinho antes de sair e trombei com uma reportagem do André Schauders, do jornal Estado de São Paulo. Você sabe que o Congresso Nacional tem um bolo de dinheiro que ele pode direcionar para onde ele quiser, que são as emendas parlamentares, né? São emendas de um valor extraordinário, são 40 e tantos bilhões de reais, sendo um pedaço emendas individuais e um pedaço emendas de bancada. Então, o jornalista André Schauders, ele se debruçou sobre as emendas de bancada. Qual é a lógica das emendas de bancada? São recursos para serem usados em projetos importantes, de grande valor, de grande significado social e tal. São 22 bilhões de reais. É um absurdo, a gente vai discutir esse absurdo aqui e tal, mas olha o que ele descobriu. Que a emenda de bancada, que deveria ser o seguinte, você junta um grupo de deputados, uma bancada, e diz, nós vamos investir em tal projeto. Pois os deputados, de maneira informal, absolutamente informal, porque você não consegue isso pela lei de acesso à informação, o Estadão conseguiu isso por meio de comunicação com os ministérios. Então, o que estão fazendo os nobres deputados, ou alguns dos nobres deputados? Eles criaram uma rachadinha nas emendas de bancada. Eles pegam um valor qualquer da emenda de bancada e dividem. E falam o seguinte, olha, esse pouquinho vai para tal projeto, esse pouquinho vai para tal projeto. Então, eles pegaram aquilo que deveria ser um dinheiro destinado para um grande projeto e transformaram aquilo num festival de projetos paroquiais. Então, o deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, manda uma mensagem para o ministro da Integração, Valdez Góes, que está sabendo disso, portanto. Como devem ser divididos 81 milhões de uma emenda de bancada da Paraíba? Então tá lá, pelo rateio, Galdino vai ter 6 milhões e meio na emenda, o senador Efraim Filho do União Brasil vai ter 10 milhões, o deputado Gervásio Maia do PSB, todos da Paraíba, vai ter mais 6 milhões, e todos colocaram recursos para a Codevasf, e está escrito assim no ofício do Galdino: em breve informaremos os beneficiários de cada parlamentar. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eles fazem um rachuncho da verba, não têm o projeto, não sabem o que é, e informa de maneira genérica. Num outro documento que o jornalista publica, quer dizer, divulga, ele não publica o documento, a coordenadora da bancada da Bahia, a Lídice da Mata, do PSB, manda para o Alexandre Padilha, que é o secretário de Relações Institucionais, que, portanto, está sabendo, Valdez Góes, Alexandre Padilha são coniventes sobre a divisão da emenda da bancada. Encaminha indicação de parte dos beneficiários já definidos pelos senhores parlamentares. Aí tem uma tabela com o destino. Daniel Almeida pegou os recursos de 15 associações e sindicatos rurais, entre valores de 7.500 a 113 mil. Que projeto importante, estruturante para o Brasil se faz com 7.500 reais? É inacreditável. É uma coisa porca. É uma coisa asquerosa. 44 bilhões de reais em emendas. Metade, quase metade do dinheiro de livre destinação do orçamento nas mãos dos deputados e senadores. Um pedaço emendas individuais, um pedaço emendas de bancada. Aí eles vão lá nas emendas de bancada e fatiam, fazem um rachuncho, uma rachadinha, põe 7 mil aqui, tem 50 mil, aí manda comprar pá, carregadeira. O que um trator tem a ver com emenda estruturante de projeto? É um absurdo. Isso daqui é um jogo, é que nem da dentadura, metade antes da eleição, metade depois da eleição.
uma estrepulia desses deputados. Aí você pega uma estrepulia no Congresso e aparece um deputado, aparece um senador para dizer que a casa é o coração da democracia. Mas se é o coração, para de agir como cloaca. Porque esse comportamento é de cloaca. Recentemente, saiu na imprensa os deputados que foram barrados tentando aprovar despesas no Congresso com estacionamento de helicóptero, com abastecimento de jatinho próprio e multa por atraso de pagamento de conta. Aí pegaram lá um deputado, João Bacelar, do PL da Bahia, e que reclamou R$ 9.000 para o cidadão é muito dinheiro para combustível, mas para um parlamentar atuante não é nada. Ele estava falando de R$ 9.000 para combustível. Aí ele diz o seguinte, que ele gasta cerca de 50 mil para manter a aeronave dele, que segundo ele é usada em atividade parlamentar. O que eu tenho a ver com isso? O que o contribuinte da Bahia tem a ver com isso? O que o contribuinte do Rio de Janeiro tem a ver com isso? O que é isso? Como assim? Quem falou que eles têm direito? Então, de novo, estrepulia, safadeza. Lembro do deputado que trocou os dentes. Todos os dentes dele. Ainda bem que a boca dele só tem 32 dentes. Se tivesse 64, ia sair pior. Gastou quase R$ 200.000 para trocar os dentes. Aí você pega isso, aí você fala, não, veja bem, vamos deixar bem claro, a Câmara é o coração e a síntese da democracia. Aliás, foi tema de uma palestra do Arthur Lira. No Legislativo, os atos todos os dias são pela democracia, atos que produzem efeitos concretos e transformadores na vida do país e dos brasileiros. Que efeito transformador é esse? Ah, mas aprovamos a reforma da Previdência. Mas é evidente, tem que aprovar a reforma da Previdência, tem que aprovar a reforma administrativa. Pelo amor de Deus. Imagina, você critica o padeiro porque ele está fazendo uma coisa errada e fala, mas eu faço pães todos os dias. Pô, mas é evidente, é pago para fazer pão. Você pega uma estrepulia do padeiro, ele reclama, mas toda hora sai o pão quente. É o que os deputados estão fazendo. Isso acontece também no Supremo. Você pega o Supremo fazendo estrepulia, ministro viajando com segurança para o exterior. Ministro que vai aparecer numa final de campeonato. Como é que pode um negócio desse? Vai na final do campeonato da Eurocopa, sei lá que diabo lá que ele foi. Não, da Champions. Ele vai lá no camarote de um camarada que tem interesse no Supremo Tribunal Federal e ele vai. Ele vai. Aí você critica, aí você vê os Barroso da vida, né? As Carmen Lúcia. Bom, porque a democracia, essa casa protege a democracia, defende a democracia, mas primeiro que não defende a democracia coisa nenhuma. Tem que defender a Constituição. E mesmo assim eles criam a Constituição deles lá. O que defende a democracia é a existência de um país que é um Estado democrático de direito e uma democracia e uma república constitucional. Seguimos as constituições aqui. A Constituição. Eu me refiro no tempo, mas a Constituição. Seguir a Constituição, guiar-se pela Constituição, defender a Constituição é a obrigação funcional dessa gente. Deputado, senador, ministro do Supremo, né? Ministro de Estado, presidente da República. Aí eles ficam batendo no bumbo, dizendo que eles fazem aquilo que são pagos para fazer. Só que eles fazem, além disso, lambança. E quando você aponta uma lambança, como essa, por exemplo, do combustível, do estacionamento do helicóptero, do não sei o quê, eles falam, mas isso é uma coisa pequena, vocês ficam olhando para o pequeno? Não, vocês é que ficam fazendo lambança, até no pequeno, porque esse das emendas é uma grande lambança. Eu não estou falando de crime, eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de uso questionável, indevido, do dinheiro público. O Brasil precisa de um projeto. Até hoje não tem um projeto esse governo. Esse governo simplesmente não apresentou projeto nenhum. Vai fazendo, vai tocando. Tudo bem, mas tem lá diretrizes do Ministério da Educação, diretrizes do Ministério da Saúde, diretrizes dos ministérios.
Tem lá as diretrizes. Aí vem um deputado, vem um senador, entrega uma listinha para o ministro e o ministro tem que implementar as emendas do cara. Dá 10 mil aí porque você vai comprar um caminhão. Dá isso aqui porque ele vai reformar uma praça. Mas é para isso que serve esse dinheiro? Então vamos transferir logo esse dinheiro para os estados e para os municípios e tirar isso. Nenhum país do mundo não existe. Atenção, Arthur Lira. Atenção, Rodrigo Pacheco. Mostre algum país do mundo, entre os admiráveis e até entre os não admiráveis, que entregue para o Congresso Nacional tanto dinheiro como porcentagem do orçamento para torrar como o Congresso bem entende, sem nenhum tipo de responsabilidade por parte do deputado, por parte do senador, porque depois que dá o escândalo, a culpa é do executivo. Cloaca. Então, o coração da democracia se comporta como o coração da democracia, não como cloaca. Isso é uma vergonha que eles estão fazendo. A reportagem é extraordinária, muito bem feita pelo André, mostrando que a ideia que eles falam, não, nós fazemos as emendas de bancada, se diz, bom, então eles vão trabalhar pelos interesses da Paraíba, pelos interesses do povo da Paraíba, pelos interesses daquilo que vai diminuir os abusos, a violência social, a desigualdade, que vai, enfim, enfrentar os desafios da Paraíba. Aí você vai ver, é aquilo que vai ajudar. Eu quero se dar bem, vai me se ajudar na eleição. É um absurdo isso. Agora, quem tem que mudar? Eles. Só que para essa gente mudar, não vai mudar nunca, porque tá bom para o João Carlos Bacelar, tá bom para o Murilo Galdino. Agora é de se perguntar o seguinte: senhor ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Senhor ministro, secretário das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O que os senhores acham disso? Porque aparentemente não ligam, né? Recebe uma listinha dessa, em vez de devolver, dizendo qual é o projeto de magnitude que a proposta da bancada do seu estado lastreia. Não tem. Não tem. Não tem, o cara deixa, olha, e eles escreveram, em breve informaremos os beneficiários. Manda isso pro ministro, o ministro não é trouxa, é conivente. Então, quando você vê que um ministro de Estado, que pertence a um governo, que tem, em tese, um projeto de país, mas não sabemos qual é, mas deve ter, projeto de país, faz qualquer negócio para agradar os deputados, nós estamos roubados. No caso, literalmente. Estamos completamente roubados. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.